Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E o assunto de hoje é com relação a este corpo, a alma e o espírito. Por isto, peço por gentileza, me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 44, aonde o apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo citou haver dois corpos, o corpo humano e o corpo do espírito. Qual destes dois corpos corresponde à alma? Vamos ver? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 19, o próprio Jesus se expressou da seguinte maneira através de uma parábola. E direi, disse Jesus, à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Bom, se a alma pode comer e beber, logo podemos entender que não estamos falando de um espírito, senão exatamente da própria carne. Até porque no livro de Jó, capítulo 33, versículo 20, diz: de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma a comida saborosa. Sim, a alma pode se alimentar, porque estamos falando do corpo. Também no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, diz: a alma generosa engordará. Sim, o que engorda é este corpo, que é a alma. Este corpo vivo é uma alma viva, este corpo morto é uma alma morta. Até porque no livro de Jó, capítulo 33, versículo 28, diz: mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova. O que é posto na sepultura é este corpo. Sim, este corpo morto é uma alma morta. A alma pode morrer porque não estamos falando de um ser espiritual, senão do natural, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Veja, livro de Salmos, capítulo 22, versículo 20 diz: livra a minha alma da espada. Se a alma fosse um ser espiritual, não poderia ser ferida por uma espada. Mas como estamos falando deste corpo, podemos entender que a espada pode não só ferir, como matar a alma. Você compreende que estamos falando deste corpo? Do contrário, se este corpo já fosse um ser espiritual, que necessidade haveria do ser humano nascer de novo? Porque Jesus disse que necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. A alma é apenas carne. Quem nasce de novo se torna um espírito. A alma não é um ser espiritual, senão o natural, meu querido amigo. Por isso, podemos entender porque no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma pode morrer porque estamos falando deste corpo vivo. Este corpo vivo é uma alma viva. Este corpo pode morrer e morre. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3 diz: condenou Deus o pecado na carne. Como assim na carne? Mas não é a alma que peca? Sim, a alma é a própria carne. Você consegue compreender exatamente o que as Escrituras estão afirmando? Não? Então veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Você está vendo, por acaso, o autor citando a alma? Porque é a alma que peca. A alma que pecar, essa morrerá. Mas diz aqui que a carne é que milita contra o espírito. Sim, porque a carne é a alma. Não há-se a necessidade de falar a alma lutando contra o espírito. Porque a alma se trata exatamente deste corpo humano, desta natureza humana. Também no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ora, mas não é a alma que peca? Sim, a alma é exatamente esta mentalidade da carne, este corpo humano. Você consegue compreender este mistério? Veja, meu querido amigo, o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Porque a carne é a alma. Você vê, por acaso, algum autor da Bíblia citando que a mentalidade da carne, a mentalidade da alma e a mentalidade do espírito? Não. Sempre a carne e o espírito. Sempre apenas esta dualidade. Porque a alma viva é exatamente esta carne viva. Também no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Está vendo? Que se o homem é uma alma viva, podemos entender que a alma é apenas carne. O homem é carnal. Por isso diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra como era. Sim, a alma retorna ao pó, tal como era.
A alma não é um ser espiritual, senão natural, porque primeiro é o natural. Por isso precisamos nascer de novo para se tornar um espírito. A alma não é um espírito. A alma é o pó, é este corpo humano vivo. Este corpo humano morto é uma alma morta. E o pó retorna à terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Tá. E a alma foi para onde? Está vendo que a alma não é um terceiro personagem? A alma é a carne. Repito, e o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Não existe um destino à parte para a alma, porque a alma é exatamente este corpo humano, com suas emoções, sensações e sentimentos. Bom, acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender este mistério. Mas e com respeito ao espírito? Por acaso o ser humano não tem um espírito? O ser humano não possui o próprio espírito dele? A resposta é não. Veja o que consta. Repito, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Você não tem o seu próprio espírito. O espírito que age no homem é o espírito de Deus. Também, não existe um espírito do mal influenciando o ser humano, porque o único espírito que age no homem é o espírito de Deus. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. É a carne que milita contra o espírito, não o espírito do mal que está no homem, que está se opondo à vontade de Deus. O que se opõe à vontade de Deus é a mentalidade da carne. Repito, não existe um espírito imundo, um espírito do mal, agindo através do homem, fazendo com que o homem peque contra Deus. O que faz com que o homem peque contra Deus é a sua própria natureza humana, que é inimiga do espírito. Se existisse um espírito do mal no homem, então Deus estaria ocupando o mesmo espaço deste espírito, estaria agindo através do homem, ocupando o mesmo espaço, Deus e um espírito do mal? Meu querido amigo, não existe um espírito do mal. O que há de mal no homem é a carne, é a sua própria natureza humana que se opõe e não se submete à vontade de Deus, esta mentalidade da carne. Repito, então disse o Senhor Deus, o meu espírito não agirá para sempre no homem. É o espírito de Deus que está influenciando o homem para o despertar da sua verdadeira identidade. Não existe um espírito do mal no homem, um espírito imundo. Não, o que é imundo é sua própria natureza carnal, que é a alma, que é a carne. Você consegue compreender este mistério? Repito, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. É a carne que é fraca. Não é um espírito do mal que está no homem. Não existe espírito do mal, senão o espírito de Deus agindo através do homem. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.